Esse debate ao redor do novo ensino médio criou uma nova pergunta. Quem então deve escolher o que os adolescentes e as crianças vão estudar? Porque veio a coisa de, não, agora algumas matérias vão ser opcionais, depois o Temer voltou atrás, porque é um bunda mole, mas enfim. E eu falei em um vídeo passado que eu acho que todas as matérias deveriam ser opcionais, inclusive ir para a escola deveria ser opcional. Você pode ir para a escola se você acha um sistema de ensino bom. Se você quer fazer outro, você vai para outro sistema de ensino, alguma escola diferente. Ou se você quer ser educado em casa, ou unschooling, ou enfim, a escolha é sua. Essa é a liberdade de você escolher, e algumas pessoas vão tomar decisões que eu desaprovo pessoalmente, mas a vida é delas. Então, eu não tenho uma relação de propriedade com elas, portanto eu não deveria decidir o que elas vão fazer com a vida delas. Isso ergueu alguns debates, e especialmente eu gostei do quem vai escolher. Quem vai escolher? Algumas pessoas falaram, não, Rafael, olha, você não pode deixar os adolescentes, as crianças, os alunos, de maneira geral, escolherem o que eles vão estudar. Ué, por que não? Eles vão escolher também a profissão deles quando eles forem para o vestibular, ou não, enfim, eles vão escolher a profissão deles. Por que eles podem escolher isso, mas não podem escolher o que eles vão estudar? Não, mas eles têm que escolher o que eles vão estudar, porque isso vai determinar o que eles vão escolher na profissão deles. Bom, tá, mas então você vai então direcionar todas as escolhas deles. Sim, mas quem vai direcionar isso então? Você pode falar, não, as crianças são muito burras, elas vão fazer idiotice, elas não sabem o que elas vão escolher. Elas vão escolher só aula de artes e educação física, vai dar errado. Sim e não, porque daí o que vai acontecer é que os professores vão ter um certo incentivo, uma certa obrigação de fazer aquelas matérias ficarem mais divertidas, mais interessantes, ou de mudar o currículo da forma que ele é para ensinar uma coisa de uma maneira melhor. Talvez, quem sabe, mudar física de tanto quadro e matemática para alguma coisa mais experimental. Talvez ter mais aulas de biologia em campo ou passeio, esse tipo de coisa, ao invés de... Não sei, eles vão ter que mudar para agradar melhor o público deles. Você pode ter esse efeito aí. Você pode falar, tá bom, não. Não vai ser os adolescentes que vão escolher. Não vão ser as crianças, não. Então quem vai escolher? Bom, os pais. Tá bom, você pode falar, não, os pais têm que cuidar dos filhos, é o dever deles, eles assumiram essa obrigação na hora em que eles escolheram ter filhos, ou escolheram correr o risco de ter filhos via sexo não protegido, enfim. Então eles têm uma responsabilidade de fazer isso direito, que eu admito, sim, eles têm uma responsabilidade de fazer isso direito, então eles vão escolher. Ahá! Aí você fala, não, mas existem pais burros e irresponsáveis e loucos, e eles vão escolher coisa errada. Bom, tá, mas todos os outros pais racionais e adequados vão escolher coisas boas, que é o que eles querem pro filho deles, que não é seu. Certo? O filho não é seu, ele é dos pais. Então eles vão escolher as coisas pro filhos deles, e é o direito deles isso. Então se você quer tirar esse direito, você tem que fazer um argumento relativamente bom pra dizer você não pode decidir coisas sobre o seu filho. Se você tem que fazer um argumento realmente muito bom, você fala, não, vai ter pais ruins. Então, porque alguns pais são ruins, todos eles não podem ter o direito de escolha. Hã? Quem, então? Quem vai escolher? E, especialmente, você fala, a gente vai tirar o direito de todo mundo. Ué, mas esses pais votam. Então eles podem escolher quem vai ser a gangue criminosa que vai liderar o país. Eles podem fazer um monte de decisões enormes. Porém, eles não podem escolher as coisas pro filho deles. Inclusive, eles podem escolher quem vai escolher as coisas pro filhos deles. Mas eles não podem escolher. Esses pais podem dirigir, uma atividade relativamente perigosa, podem beber, podem encher a cara de cachaça, mas educar seu filho? Não, aí não, aí cruzou a linha, meu amigo. Inclusive, e se esse pai for um professor? E se ele for um educador formado? Porque algumas pessoas falam, não, mas existem pais que são ignorantes, etc. Um monte de paternalistas saíram do armário com essa história. Tá bom. Digamos que o pai é um diretor de escola. Ele é um pedagogo, será PhD em pedagogia. Ele não pode escolher o que os filhos dele vão estudar? Não. Por quê? Porque, digamos que o pai dele é o Lula. Digamos, o cara manda no país. É o filho do presidente, é o Temer. O Temer não pode escolher o que o filho dele vai estudar, porém, ele pode mandar no Brasil. Aí você fala, não, tá bom. Os pais são muito ignorantes, eles fazem cagada, eles não sabem o que eles estão escolhendo, eles não sabem o que eles querem, então a escola vai escolher. Tá, mas os pais escolhem a escola. Então você pode ter escolas que vão fazer certos currículos, escolas que vão fazer outros currículos, e no fim das contas, quem vai escolher onde os filhos vão estudar são os pais.
Então você fala, não, a escola escolhe. Bom, você vai acabar com uma variedade presumivelmente menor, não sei talvez, mas você vai acabar com uma grande variedade de escolas oferecendo vários currículos diferentes de ensino que eles acham razoável, e você vai ter os pais escolhendo. Então, de uma certa forma, eles estão escolhendo. E, de certa forma, os filhos também estão escolhendo porque eles vão encher o saco e pedir e tudo mais. E você vai ter aqueles pais que adoram mimar as crianças, que vão colocar exatamente no que a criança quer, ou vão fazer isso porque eles reconhecem que eles deram uma educação doméstica para a criança adequada e correta, e eles acham que a criança dela tem capacidade de escolher o que ela vai fazer, ou no mínimo uma certa parte, e vão dar essa liberdade para a criança. Então, de um jeito ou de outro, isso volta para os pais ou as crianças. Tá. Se a escola for escolher. Mas ainda assim, então você fala, não, então tem que ter alguma coisa que tem que ser obrigatória das escolas. Pronto, você meteu o governo no negócio. Já entrou, agora já começou a ficar feio o negócio. Só não, o governo, em toda a sua sapiência, irá escolher o que as crianças devem saber. Como? Como? Porque algum cara, alguma pessoa ou algum corpo de pessoas lá dentro do governo vai então pensar com todos os neurônios deles o que as crianças têm que estudar. Pergunta. Isso presume que pais são idiotas demais para escolher o que os filhos vão estudar e que, de maneira geral, as pessoas não deveriam escolher isso. Porém, algumas pessoas que estão no governo, que foram escolhidas pelas outras pessoas que você já presumiu que são idiotas, funcionais, incapazes de educar seus próprios filhos, que elegeram essas pessoas que estão no governo, que provavelmente são melhores e superiores inatamente porque elas foram eleitas, elas têm a possibilidade de dizer o que todos os outros filhos vão estudar, mas os pais que elegeram elas, não. Hã? E tá, mas em que nível do governo, então? Você pode falar, não, vai ser municipal. Porque o Brasil é muito grande, ele é muito extenso, nós temos muitos municípios, nós temos uma grande extensão e culturas, tal, então vamos fazer por município. Tá. Por que não por bairro? Por que não... E cidades muito grandes, tipo São Paulo? Cara, aquilo é maior que alguns países. Então, São Paulo é pequeno o suficiente para os assinalados pelo prefeito ali colocarem educação, mas, sei lá, Timbó Grande no meio da Pequepé em Santa Catarina, que deve ter 4 habitantes e um galo, não, aí também é proporcional. Inclusive, São Paulo deve ter mais população do que alguns estados. Não, vamos fazer a nível estadual, vamos fazer a nível federal. Alguém vai ter que ser eleito. Então você vai ter que, para defender que o argumento de que o governo tem que decidir, você tem que defender que pessoas são burras demais para decidir o que elas vão aprender, mas inteligentes o suficiente para decidir quem vai liderar a vida delas. O que não tem a menor princípio de lógica na minha cabeça. Você fala, não, tá, então o governo vai decidir. Tá, então não é o governo, é um corpo de pessoas apontadas ou eleitas, de maneira geral apontadas nesse caso. Que vai ser Ministério da Educação ou alguma coisa assim. Então você é apontadas pelo governo eleito. Então, o que você está me dizendo, na verdade, é que algum grupo de pessoas, que vai ser uma minoria, vai erguer um presidente, e esse presidente irá apontar uma minoria, de acordo com as suas ideias, e essas pessoas vão decidir o que todos os outros devem estudar, e se você não estudar isso, você é um criminoso. É isso que você tem que defender para defender que o Estado tem que regulamentar e dizer o que as crianças vão ter que ter. Esse é o argumento. Você está colocando uma arma na sala. Quem não ensinar o que o governo é eleito por uma minoria, porque é uma minoria, a Dilma teve 54 milhões de votos, tem 200 milhões de brasileiros. Então ela tem voto de 25% das pessoas. Sendo que metade que votou nela não queria votar nela, vamos ser sinceros. E o Temer é o vice dela. Então, enfim. Essa pequena minoria pode decidir. Os outros 75% são estúpidos demais. Você chega nesses becos lógicos que, desculpa, não tem sentido. Ou as pessoas são capazes intelectualmente de escolher o que elas vão aprender, o que elas vão entender, quais são as coisas que elas querem fazer agora, elas podem estudar outras coisas depois, elas podem estudar coisas mais profundamente ou menos profundamente, porque pessoas são diferentes, com gostos diferentes, em tempos diferentes. Ou você dá isso, ou você tem que admitir, você tem que criar um argumento na sua cabeça que todo mundo é um imbecil funcional e para proteger eles deles mesmos, eles precisam eleger um cara entre eles, que provavelmente é um imbecil funcional também, que vai então salvar todo mundo. Essa é a lógica do planejamento central. É esse tipo de argumento que você tem que criar, que você tem que defender na tua cabeça,
pra falar que não, você não pode escolher o que você vai estudar. Desculpa. Você pode escolher com quem você vai casar, você pode escolher com quem você vai fazer sexo, você pode escolher usar drogas ou não, porque você pode, vamos ser sinceros, você pode encher a cara, você pode jogar o seu carro no muro, você pode pular paraquedas, você pode fazer o que você quiser. Mas escolher o que seus filhos vão estudar? Não, campeão. Aí já radicalizou. Desculpa. É chato que eu tenho que expor que esta é a lógica que a gente tá fazendo. Mas, em última análise, a gente vai ter planejamento central da educação. E agora, imagine se o Estado, então, tentasse planejar como vai ser isso para qualquer outra coisa. Sei lá, chinelos, a distribuição de chinelos. Ou quais são os sucos aceitos pela população para serem pelo Brasil, certo? Porque se você é burro demais para escolher o que você vai estudar, você é burro demais para escolher o que você vai comer. Mas não, a gente admite esse argumento para educação, mas para nada das outras coisas. Hã?